tudo está disponível para nós o tempo todo. O problema são os paradigmas e as crenças que bloqueiam, né, de a gente acessar a prosperidade. Então, dentro desse universo de manifestação, de lei de atração, dentro do meu universo, eu atendo, né, com barra de Axis, que tem muitas ferramentas dentro que abre espaço para acessar, né, essa abundância, facilidade na vida. Todos nós temos vínculos, lealdades que a gente traz inconscientes que travam o nosso merecimento, né? E essas lealdades, por quê? Porque lá atrás eles passaram muitas dificuldades. Então a gente vem e daí chega num espaço na vida que a gente quer manifestar dinheiro, casa, apartamento, né, viagens, e às vezes a gente não consegue porque a gente está num padrão de lealdade invisível. Porque se eles não puderam, como é que a gente pode ter dinheiro? Como é que acontecem esses bloqueios energéticos na gente mesmo? E como é que a gente pode desbloquear ela sem precisar de alguma terapia? Ou eu só vou conseguir desbloquear essas energias bloqueadas com a ajuda de alguém? O que pode ajudar, que me ajuda também, Por que a mente consciente quer manifestar algo, mas o corpo ele tá bloqueado ali? O que acontece? Sendo que a minha mente consciente também sou eu estou dentro do meu corpo e o meu corpo tá vibrando em outra direção. Por que acontece essa diferença entre a mente consciente e a nossa vibração corporal? Então, por mais que ali na tua mente você faz um movimento para acessar, manifestar, vibrar numa frequência elevada, lá no inconsciente tem as crenças, os padrões, tudo que você carrega. Então, ali é que bloqueia o teu inconsciente, porque a gente busca muita resposta. Como é que eu posso manifestar? Como é que eu posso criar isso? Como é que eu posso fazer aquilo? Mas quando a gente busca uma resposta, a gente já conclui. Então, dentro de uma pergunta, a gente abre espaço. Então, se algo não tá bom, como pode melhorar? E solta para o universo. Se tá ruim, como pode melhorar? Se tá bom, como pode melhorar ainda mais? Tu sai da conclusão de que aquilo tá ruim, tá difícil, tá desafiador e abre espaço para uma nova escolha, mudanças. Então, a pergunta é algo que de verdade, assim, transforma. Porque muito dos bloqueios estão no receber, crenças de não merecimento. Tu me falou dessa questão dos contratos de antepassados, talvez, onde que tu fez um contrato de não riqueza. E como é que eu consigo quebrar isso? Sim, e a gente quebra o contrato como? Leia é terapeuta há mais de 26 anos, especialista em barra de Access, Reiki, constelação familiar e terapias quânticas energéticas. Hoje, nesse episódio, vamos mostrar como melhorar a sua manifestação da prosperidade para atrair tudo aquilo que você deseja, além da riqueza. Vamos entender como os contratos inconscientes da pobreza impedem a sua expansão, como romper esses bloqueios energéticos e elevar sua vibração para viver em alinhamento com o fluxo da abundância. Então não tem como a pessoa despertar e manifestar algo sem olhar para as raízes, porque o que está dentro que está limitando, não tem como. Senão aqui fala, eu quero ter um carro, uma casa, casar, viajar. Só que aqui não sente. O nosso corpo aqui é elétrico e aqui é magnético. Então não adianta ter o campo só elétrico. Quem magnetiza tudo, quem sente tudo é o nosso corpo. Então é o corpo que manifesta. Porque só aqui fica na mente. Agora quando a gente sente aqui o campo que a gente une, né, o campo elétrico e o magnético, que é o coração, daí a manifestação acontece. Quais são as outras coisas que nos libertam para que a gente consiga ser mais próspero na vida? Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Leia, como é que a gente pode desbloquear as nossas crenças limitantes sobre prosperidade e riqueza? Então, são muitas ferramentas, né? Que a gente fala que o universo diz sim o tempo todo. Não existe julgamento no universo, ele só diz sim. Né? Então, tudo está disponível para nós o tempo todo. O problema são os paradigmas e as crenças que bloqueiam, né, de a gente acessar a prosperidade.
Então, dentro desse universo de manifestação, de lei de atração, dentro do meu universo, eu atendo, né, com barra de Axis, que tem muitas ferramentas dentro que abre espaço para acessar, né, essa abundância, facilidade na vida. Porque todos nós temos, né, já lá dos nossos ancestrais, né, vínculos, lealdades que a gente traz inconscientes que travam o nosso, inclusive o nosso merecimento, né? E essas lealdades, por quê? Porque lá atrás eles passaram muitas dificuldades. Então a gente vem e daí chega num espaço na vida que a gente quer manifestar, dinheiro, casa, apartamento, né, viagens. E às vezes a gente não consegue porque a gente está num padrão de lealdade invisível. Porque se eles não puderam, como é que a gente pode ter dinheiro? Tá, fala mais sobre isso daí. O que que são esses padrões de lealdade? O que que seria isso? Então, meu pai, né, meus pais eram do interior, minha mãe não trabalhou fora, meu pai, né, sempre teve pouco, assim. Então eu venho e eu almejo uma vida próspera, eu escolho ter uma vida próspera, mas lá no inconsciente tem algo que eu vou até um padrão e volto, sabe? É como se fosse um platô, né? Um Chegou platô, naquela Porque informação, tu não vai mais. inconsciente eu não posso ter mais que os meus pais. Isso é em honra e lealdade a eles eu não posso ter mais. Então aí tem um movimento que a gente faz, né? A gente olha para isso dentro das constelações e a gente dá um lugar, que é onde a gente honra, agradece a história e escolhe fazer diferente, né? Honrando, deixo com vocês o que é de vocês e fico com o que é meu e faço diferente. Sim, e o que que são... Como é que eu tô honrando essa lealdade dos meus pais? Como é que eu sei que eles têm uma tranca da prosperidade e que isso veio até mim? É só indo através de uma terapia? Como é que funciona depois de descobrir? Não necessariamente, né? A gente pode parar e olhar, né? Se a tua vida não tá fluindo, tem algo que tá errado, né? Então, crenças, paradigmas, mas dentro do sistema familiar, é algo que tu pode perceber, assim, que tipo assim, se a minha vida não anda, né? Dos meus pais foi difícil, dos meus avós foi difíceis e eu acabo repetindo o padrão, né? O mesmo padrão. Então, se você tiver consciência de que isso te paralisa, já é uma forma de você fazer diferente, né? E honrar os pais não é obedecer os pais, não é amar os pais, mas honrar os pais e ter sucesso na vida, né? Ter uma vida grandiosa. Assim que a gente honra os pais. E às vezes, se a gente não tem consciência, a gente honra eles repetindo tudo o que eles fazem. E o que que a barra de meu Deus, eu não sei. Axis. Axis. Ela consegue fazer para que eu desbloqueie isso na gente? O que que ela faz, né? Como é que funciona? Então, barra de Axis foi uma virada de chave na minha vida, assim, quando eu fui fazer o curso, eu disse, uau, como pode ser mais fácil? E a minha vida mudou realmente, assim, e o que é barras de Axis, né? São pontos na cabeça que tocados suavemente, né, por um terapeuta, é como uma barrinha mesmo, um código de barra, né? Esses pontos energeticamente tocados, eles liberam padrões, crenças limitantes, bloqueios, tudo que impede de você receber, né, mais facilidade na vida. Então, parece simples, parece mágica e vou te dizer, é mágico mesmo. É como desativar um vírus de um computador, sabe? Quando o celular tá bugado, cheio de informação, faz um del aí, deleta tudo que tem de negativo e abre espaço para mais possibilidades. Cara, que legal. E como é que é o processo ali dentro da terapia? A pessoa tá deitada, ela vai falando alguma coisa, tu vai tocando algumas partes da... É só da cabeça que funciona? Sim, são pontos na cabeça. E como é que funciona esse processo? Então, a gente entra, né? A pessoa chega, o que vai fazer a diferença é a permissão, né? Em tudo. Ah, tá. De Ela receber, tem que permitir, né? de receber, né? Espaço de receber. E a gente vai tocar esses pontos, né? A gente conversa, né? Dentro de barra de Axis tem as perguntas, que é onde traz clareza e facilidade para nossa vida, que uma pergunta empodera, uma resposta sempre desempodera. Então, a gente fica na pergunta, né?
E ali a gente traz várias perguntas, né? Que contribuição eu posso ser para esse corpo, essa ferramenta pode ser, né, para esse corpo, para acessar, né, as limitações, bloqueios, acessar uma vida mais leve. E a gente fala para a pessoa também, fica na pergunta, universo, me surpreenda, que mágicas eu posso ter recebendo essa energia? E daí a gente corre as barras, em torno de 1 hora e meia, a pessoa relaxa, geralmente a pessoa dorme, e acorda, às vezes, a vida mudou. Assim, ali na hora? Simples assim. Mas depende da permissão em receber. Tá, então ela tem que estar receptível, né? Ela não pode ir ali Isso. só dizer, tá, eu vou fazer uma terapia Aham. e tá ali trancada, né? Falando nos pensamentos dela, ai, será que isso vai dar certo? Ela tem que estar ali receptiva. Se ela tiver em permissão de receber, vai funcionar. Não tem como. E assim, é só em uma terapia só e ela já consegue desbloquear essas crenças? Olha, eu tenho pessoas que pararam de tomar antidepressivos com uma sessão. Nossa, e como é que funciona esse processo? É esse processo de 1 hora e meia com toques suaves na cabeça e que limpa todos esses pontos de vista, julgamentos, tudo que impede da pessoa, né, ter saúde, prosperidade, leveza. E da onde que veio essa barra de Access? Da onde que surgiu toda essa ideia da cura Aham. através das mãos? É do Reiki também? Não. Isso é uma ferramenta que os fundadores, há 30 anos atrás, Gary Douglas e Dan Hill, que canalizaram essa ferramenta, diz que é uma ferramenta dos extraterrestres, Uhum. que o Gary canalizou, e ele canalizou num terapeuta dele, e ele estava com depressão, esse terapeuta, e simplesmente a depressão foi embora. E o Gary, o fundador, estava doente. E também recebendo as sessões, ele se curou. Então, ele viu que, né, que ele estava num espaço, assim, de que se a vida fosse só isso, ele não tinha mais interesse. Ele queria tirar a vida, o Dan. E daí ele recebeu as barras e a partir daí tudo mudou. E hoje já está em 195 países, eu acho, barra de Axis. Eu dou cursos de barras de Axis e o certificado é internacional. Nossa, e é bem recente, né? 30 anos só. 30 anos, Tá, não faz muito tempo não. E tu falou sobre a parte de canalizarem de extraterrestre. O que seriam esses seres? Esses seres são de dimensões elevadas, né? Então ele fala que ele acessou essa informação, talvez até através de uma meditação. Ele recebeu essa informação, ele canalizou, ele facilitou o terapeuta dele e a mágica aconteceu. Mas é uma conversa com esses seres? Tu também, quando tu vai fazer essa barra de Access, tu tem acesso a essa canalização? Ou isso vem tudo de ti, da tua energia? Não, na verdade a gente não tem ponto de vista sobre nada dentro de barra de Axis, né? Tá. A gente é um facilitador dessa energia, né? Porque quando a gente se coloca no ponto de vista que a gente vai curar alguém, a energia por si já bloqueia, né? Que quem escolhe a cura é a pessoa, o corpo da pessoa que vai receber, né? Eu sou apenas um facilitador. Então, quando eu vou aplicar as barras, é sem ponto de vista nenhum sobre nada, é simplesmente, né, estar em permissão e ser contribuição para aquela pessoa, e a energia flui. Entendi. Nessa questão de energia, como é que acontecem esses bloqueios energéticos na gente mesmo? E Uhum. como é que a gente pode desbloquear ela sem precisar de alguma terapia? Ou eu só vou conseguir desbloquear essas energias bloqueadas com a ajuda de alguém? A gente consegue sozinho, né, mas muitas É. vezes a gente não tem, né, ferramentas, né, e o que pode ajudar, que me ajuda também, é a meditação, né, você está em estado de presença o tempo todo. Uhum. Isso ajuda, né? E daí vem as informações e daí a gente percebe, né, o que tá certo sobre isso e daí a gente consegue liberar. Uhum. Mas e os bloqueios? Como é que acontece na nossa vida? São sempre do passado para frente ou esses bloqueios podem acontecer enquanto eu estou vivendo também? Sim, enquanto está vivendo também. E quais são os sinais assim que eu percebo que a minha energia está bloqueada? Que a energia está É. bloqueada, você sente cansaço, você sente estressado, ansioso, as coisas não fluem, né? O teu pensamento, a mente, né? A mente mente o tempo todo, né? E a gente acredita nas historinhas, então a gente às vezes fica
no mental, assim. Então, a mente é um maior vilão, assim, para bloquear tudo na nossa vida, porque ela cria tudo, né? É muito difícil, né, entender da onde que vem esses bloqueios, né. Mas, assim, um dos maiores bloqueios, e tu acabou de falar, né, Uhum. ali enquanto a gente estava conversando, que um dos maiores bloqueios das pessoas são familiares e também de dinheiro. Quais são as maiores queixas das pessoas que vão até você para serem curadas? É, relacionamento bastante, né? Os relacionamentos. E também, né, o financeiro, ansiedade, depressão. Essas são as queixas que eu recebo, assim, crise de pânico, crise de ansiedade, Uhum. borderline. Mas, assim, ó, por que que a mente consciente quer manifestar algo, mas o corpo ele tá bloqueado ali? O que que acontece? Sendo que a minha mente consciente também sou eu estou dentro do meu corpo e o meu corpo tá vibrando em outra direção. Por que que acontece essa diferença entre a mente consciente e a nossa vibração corporal? É que a gente é, né, dentro de uma pirâmide, a gente é 5% consciente, 95% inconsciente. Então, a pontinha do iceberg é consciente. Então, a gente funciona muitas vezes a partir dos pensamentos, sentimentos e emoções que estão ali no inconsciente. Então, por mais que ali na tua mente você quer, e faz um movimento para acessar, né, manifestar, vibrar numa frequência elevada, lá no inconsciente tem as crenças, os padrões, né, tudo que você carrega. Então, ali é que bloqueia o teu inconsciente. É, parte difícil é acessar isso, né. Mas tem uma forma de tu meio que melhorar essa tua vibração, né, pra que pelo menos tu vibre de uma forma um pouco melhor na tua vida. Como é que Uhum. tu poderia dizer pra uma pessoa que tá, assim, mais ansiosa, com dificuldade de manifestar alguma coisa na vida dela, com uma vontade de, sei lá, de ser mais próspero na vida dele, como é que ele pode vibrar de uma forma com que ele consiga concretizar esse desejo dele? O primeiro é silenciar a mente, né. Como eu falei, meditação Uhum. para mim é algo que ajuda muito, silenciar a mente. Porque brigar com uma mente ali tagarela é desafiador, né, porque, dentro de Axis a gente fala que enquanto a gente está pensando, a gente está fedendo. Porque a mente cria um monte de historinha e a gente acredita. Então é silenciar a mente. E dentro do Axis tem uma ferramenta poderosa que são as perguntas, né. Porque a gente busca muita resposta. Como é que eu posso manifestar? Como é que eu posso criar isso? Como é que eu posso fazer aquilo? Mas, quando a gente busca uma resposta, a gente já conclui. Então, dentro de uma pergunta, a gente abre espaço. Então, se algo não está bom, como pode melhorar? Sabe? E solta para o universo. Se tá ruim, como pode melhorar? Se tá bom, como pode melhorar ainda mais? Daí tu sai da conclusão de que aquilo tá ruim, tá difícil, tá desafiador e abre espaço para uma nova escolha, mudanças. Uhum. Então a pergunta é algo que de verdade, assim, transforma. E quais seriam, assim, algumas tipo de pergunta que eu posso fazer pra mim mesmo, para que eu consiga ter um pouco mais de liderança na minha própria vida? Então, uma pergunta maravilhosa é: o que é possível para mim que eu nunca considerei ser possível? E se eu permitisse as possibilidades, atualizaria uma realidade que eu desejo? Essa é boa, mas o que que acontece dentro dessa frase que vai me O fazer. que mais é possível, o universo? Porque, como eu falei, o universo diz sim o tempo todo, ele está ali. E o que que a gente é? Dentro do Axis também, né? A gente diz que tem um motoboy do universo o tempo todo querendo entregar coisas para nós. Sim. E a gente vai atrair o que está no nosso universo. Então, quando tu faz uma pergunta para o universo, o que mais é possível que eu nunca considerei ser possível? Se eu, permitisse as possibilidades, atualizaria uma realidade diferente. O universo vai mandar, entendeu? Porque Hum. tu abre espaço, tu não conclui nada que eu quero isso. Não. Universo, o que mais é possível que eu nunca considerei ser possível? Então é muito mais na questão de perguntar para o universo do Perguntar, que concluir. simplesmente pedir. Isso, né? Então na questão da manifestação ali dos caderninhos das pessoas que elas fazem, né, para Uhum. fazer da lei da atração, então deveria ser muito mais perguntas do que Sim, dentro pedidos? dentro desse universo,
pergunta abre mais possibilidades. Por exemplo, né, você quer um carro, né? Eu quero um carro, uma BMW, tal, ano tal, tal, você manifestou aquilo. Só que às vezes o universo quer te dar uma muito melhor, mas tu limitou naquilo. Entendeu? Então, o que mais é possível no universo além dessa BMW? Daí abre mais possibilidades, senão ele só vai te dar aquela BMW daquele jeito. Então, tu limita. E talvez o universo vai te dar de outra forma. E a gente faz a pergunta para o universo, o como e quando o universo vai trazer. É só soltar para o universo. E vai acontecer. Às vezes, a gente, estando em estado de permissão e presença, a gente vai perceber os sinais do universo. É muito difícil estar em estado de presença toda hora também, né? É desafiador. Palavra difícil tem que abolir. É verdade, eu falei com o Henrique, inclusive, sobre essa palavra. Eu falei exatamente isso, que eu tô tentando colocar desafiador em vez de difícil. É outra palavra, tentando. Quem tenta não consegue. É verdade. É escolho. Eu tenho um desafio, olha só como eu sou controverso, né? Falando. Eu falei pra minha esposa nessa questão de tentar não existe. Fazer um desafio, né? Tenta soltar essa caneta. Ou tu vai soltar, ou tu não vai soltar. Não existe tentar. Só existe uma escolha. Ou tu escolhe não soltar, ou tu escolhe soltar. Isso. Realmente não tem tentar. Não tem tentar. Mas por que, assim, o universo ele só tem um sim? Porque às vezes a gente pode olhar para nossas vidas e ter muita dificuldade a gente achar que é aquilo. Que só tem dificuldades na nossa vida. Às vezes talvez possa até parecer um bloqueio espiritual, onde que a gente não consegue se ligar ao todo. Como é que a gente pode entender que a nossa espiritualidade de alguma forma está bloqueada? Então, ali é o entender que nós somos seres infinitos, sabe? E a mente, o ser finito funciona a partir de pensamentos, sentimentos e emoções. Um ser infinito, que todos nós somos em essência, funciona a partir do ser, saber, perceber e receber. A gente é um ser infinito, a gente acessa isso. Ser, saber, a gente acessa, porque tudo a gente sabe, na verdade, a gente só não sabe que sabe, mas a gente sabe, né? Que um ser infinito sabe dos teus potenciais, do que você pode, você não é diferente de ninguém, todos somos iguais. Perceber, que é estado de presença, né? Perceber os sinais do universo e receber. Porque muitos dos bloqueios estão no receber. Crenças de não merecimento. Como assim? Fala um pouquinho mais sobre essas crenças de não Essas merecimento. crenças de não merecimento. Por muito tempo, eu mesmo tinha crenças de não merecimento. Eu sempre fui uma ótima terapeuta, tudo que eu fiz foi muito bom, sempre tive fila de espera. Só que eu tinha uma crença de não merecimento, né? Tinha, inclusive, de cobrar, sabe? De cobrar um valor mais alto. Então, dentro, né, dessas ferramentas que eu utilizo, assim, eu fiz uma pergunta para o universo: de onde eu não estou recebendo, que se eu recebesse, eu atualizaria uma realidade diferente? De onde eu não estou recebendo, me permitindo receber? Porque eu não tinha a coragem de cobrar um valor mais alto pelas terapias, mesmo tendo fila de espera, né? Eu estava atraindo o quê? No meu universo, pessoas que tinham pouco dinheiro para pagar. E daí eu fiz essa pergunta e o universo me mandou um cliente milionário, assim, com muito dinheiro. Eu atendi ele, ok, entendi, o universo me mandou o cara. Só que quando ele foi me pagar, ele tirou do bolso, assim, um cliente lá do Rio Grande do Sul, tirou o dinheiro do bolso, assim, era um bolo de dinheiro, assim. Eu me senti desconfortável. Daí o que veio naquela hora? Ele quer aparecer porque tem dinheiro. E daí veio o quê? Um julgamento. Quem tem dinheiro é arrogante, quer se achar. E daí na mesma hora eu já quebrei isso. Eu digo assim, olha só, o universo me mandou a pessoa com bastante dinheiro. Quando ele pega o dinheiro, o que eu acessei? Um desconforto em mim. Daí veio memórias lá de um vizinho nosso que tinha bastante dinheiro, só que a família não era feliz. Tá? O outro que queria se mostrar. E digo, bateu em mim essa crença. Entendeu? Daí eu fiz a pergunta, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? E daí dentro de barra, a gente destrói, descria
todos esses pontos de vista, julgamentos. Porque todo julgamento, tudo que a gente julga no nosso universo, na nossa vida, cria uma separação. Então, o que a gente, né, tem que... É escolhas, né? Receber de tudo e de todos. Tanto que dentro de Barra de Axis tem um mantra que é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, tudo é tudo, né? Então, o que o universo estava entendendo? Que eu não queria receber daquele homem que tinha muito dinheiro, daquele cliente, entende? Então, o universo manda o quê? Ele manda parcial. E daí ele manda clientes que têm pouco dinheiro para receber da minha energia. Entendi. Então, assim, é como se fosse um loop infinito das tuas crenças, né? Tu tá ali com a crença, nossa, principalmente esse negócio de bilionário não deveria existir, ou milionário não deveria existir. Nossa, como eu fico agoniado com essa frase. Poxa, primeiro é a não existência de alguém. Isso já me dá uma certa, poxa, Desconforto. um desconforto. Poxa, falar que outra pessoa não deveria existir, ou que a riqueza dessa pessoa não deveria existir, poxa, ela tá ali acessando aquilo, por que não ficar feliz por isso? Por que não dizer, poxa, talvez eu possa chegar nesse nível, ou talvez eu possa ser parecido com essa pessoa, não posso não necessariamente ter a mesma riqueza que ele, mas, poxa, ser próspero que nem ele, porque nem tudo é sobre riqueza, né? Prosperidade é sobre outras questões, sobre... todas as áreas, né? Todas as áreas da nossa vida. E falando em todas as áreas da nossa vida, e tu também falou que a gente é um ser infinito. Sim. Tu me falou dessa questão dos contratos. Contratos de antepassados, talvez, onde que tu fez um contrato de não riqueza. Seria isso? Como é que eu consigo quebrar esse contrato? E primeiro, como é que ele existiu? Assim, é uma pessoa que fez um contrato com ele mesmo de não ser rico? E como é que eu consigo quebrar isso? Sim, por exemplo, na minha família, no meu universo, no meu sistema, tem muitos padres e freiras. Então, ali no meu sistema familiar, tem muitos votos e contratos de pobreza. Entendeu? Que eles fazem votos de castidade, votos de pobreza, porque padre e freira não pode ter nada. Então, no meu universo, quando eu acessei, dentro das terapias, eu acessei esses votos e contratos de lealdades familiares. E tanto que foi 1, 2, 3 vezes que eu olhei para aquilo e a gente quebra o contrato como? Tendo consciência. Eles fizeram até aqui, agora eu escolho fazer diferente, eu deixo com eles. Então é só uma questão de entender o que aconteceu. Ter consciência. Ter a consciência do acontecimento e mudar em si mesmo. Sim. Então nada adiantaria tu fazer toda uma terapia se tu não quiser mudar a si mesmo. Não, na verdade, fora não resolve, né? É dentro da gente. Um ser infinito, né? A gente fala sobre um ser iluminado. O que é um ser iluminado? É um ser que não tem sombra. É a luz. Sim. Então, o que acontece? Dentro de nós temos sombra. Então, quando a gente olha para esses emaranhamentos familiares, essas crenças, paradigmas, a gente coloca luz naquele emaranhamento, daquilo. E daí, aonde tem luz, vai iluminar, vai vir à tona, então vai limpar tudo aquilo. Tendo consciência, já limpa. Então, é um paradigma, né, que, de verdade, assim, quando a gente escolhe olhar para nossa história, para as nossas dores, para as nossas sombras, é ali que se cura. E o que mais as pessoas precisam liberar na vida para que elas consigam ser prósperas? Por exemplo, tu falou das crenças limitantes, né? As crenças do antepassado, ou as crenças da não abundância, falando que, poxa, eu não mereço tanto dinheiro. Quais são as outras coisas que nos libertam para que a gente consiga ser mais próspero na vida? Tudo é ter consciência, não tem como. Não tem como você ter uma ferramenta se você não tiver a consciência de que precisa mudar. Sim. Né? Então, o poder da atração, manifestação, que a gente, né, se fala muito hoje em dia, né? Tudo está disponível, mas a gente tem que ter a consciência. Que enquanto a gente não trazer, como eu falei, quando a gente não trazer luz ao que está oculto, a gente não libera, não limpa. E tudo é com amor, assim, leveza, né? Porque às vezes a gente resiste. Aquilo que você falou, né?
ali de ser milionário, bilionário, o quanto que a gente julga e não está disposto a receber, né? Porque tem crenças religiosas, principalmente, né? De que dinheiro é sujo, a raiz de todo mal, né? Quem é rico não vai para o céu. Então, tudo isso a gente libera quando a gente traz luz, consciência àquilo. Então, não tem como a pessoa despertar, né? Tipo, manifestar algo sem olhar para as raízes, porque o que está dentro que está limitando, não tem como. Senão aqui fala, eu quero ter um carro, uma casa, casar, viajar. Só que aqui não sente. O nosso corpo aqui é elétrico e aqui é magnético. Então não adianta ter o campo só elétrico. Quem magnetiza tudo, quem sente tudo é o nosso corpo. Então é o corpo que manifesta. Entendeu? Porque só aqui fica na mente. Agora quando a gente sente aqui o campo que a gente une, né, o campo elétrico e o magnético, que é o coração, daí a manifestação acontece. Entendi. Eu falei com as meninas que vieram aqui, né, as terapeutas quânticas, Aham. e eu falei exatamente isso, que eu meio que, acho que eu dei uma separada entre a parte mental e a sentimental, né? Tá. Eu fiquei muito tempo querendo buscar verdades, assim, sabe? Tipo, tem que ter a verdade absoluta, eu tenho que ter certeza daquilo, e eu acabei parando de acreditar, de ter fé em várias questões. E aí tu fala nessa questão da manifestação, da vibração, da lei da atração, eu também comentei com ela sobre isso, que eu perdi essa parte de mim de que, poxa, eu consigo atrair aquilo que eu quero. E por incrível que pareça, eu já fiz isso. Já fiz meus primeiros R$2.000, eu fiz através da lei da atração e foi Então, incrível, incrível, incrível. Então eu ainda tenho acesso a isso. sim. Só que na minha cabeça, de uns tempos pra cá, eu ando melhorando nessa questão. Mas eu fiquei meio cético, sabe? Cético de acreditar, cético de que eu vou receber aquilo que eu tô desejando. Mas recentemente aconteceram algumas coisas que me mostraram que eu tô errado. As coisas ainda estão acontecendo pra mim, Sim. que eu ainda tô vibrando pra manifestar essas coisas que eu Sim. quero. E aí eu te pergunto, tu fala muito, né, sobre essa questão da lei da atração que tu acabou de citar, da manifestação. O que é pra ti a lei da atração? É tudo que tu tem a lei da ação e reação, né? Tudo que tu faz volta. Então, tudo que tu vibra, tu deseja. Por exemplo, né? Pra mim, você vê ali um carro que você sonha, né? O que eu, Leia, faço, né? Eu abençoo aquele carro, né? Porque você manda uma energia de bênção, a bênção volta, entendeu? Então, são coisas assim que a gente pode estar fazendo. Abençoar, agradecer, né, como se já tivesse. E descartar a mente, porque aquela vozinha dentro da gente, né, que não, mas não é possível não acredita nisso não, que não é. Não. De verdade, assim, se entregar, na verdade, para o fluxo do universo. Porque não tem como não acreditar que esse universo é abundante. Olha a natureza. Passarinho, né? Ele tem um filhote. Ele sai todos os dias para buscar comidinha para os filhotes. Ele não tem o ponto de vista de que vai faltar. Ele vai todos os dias. O único que tem a mente escassa, tem pontos de vista que vai faltar é o ser humano. Que na natureza tudo é abundante. Então é a gente entender que a gente faz parte de tudo. Que a gente é essa natureza abundante. Então não tem como duvidar disso. É verdade, né? Eu acho que foi o Hélio Couto, né, que fala que não tem como a gente não prosperar. A prosperidade tá por aí, Sim. né? A gente só tem que encontrar um meio de se ligar novamente a isso, ao todo. Mas o que seria esse ao todo pra ti? Tu fala que é um ser, é uma questão mais espiritual. Esse universo, esse todo, o que seria pra ti? Para mim, Leia, esse todo é energia. Né? Tudo é energia, não existe separação em nada. E quando eu entendo, né, que o próprio Hélio Couto fala da unificação, que tudo, né, não existe separação nenhuma, que tudo é a mesma coisa, a gente é tudo isso.
Em 2003, eu tinha os 3 filhos pequenos e eu adoeci. Eu tive o diagnóstico de uma doença que não tinha cura. E na hora, menino, deu um desespero. Passei pela noite escura da alma, assim, porque um tinha 3, um 5 e um 7. E eu me desesperei, assim, eu disse, meu Deus do céu, que sacanagem que Deus fez comigo, né? Me dá 3 filhos e agora... E eu tinha perdido um tio com leucemia também, um tio que eu amava muito. E naquele momento eu perdi o chão, me desesperei, e eu fui no meu médico, e ele disse, filha, quando na medicina não tem o que fazer, é a hora do milagre. E eu tô há 20 anos dentro de um hospital e milagres acontecem todos os dias. E aquilo, por mais que eu estava sentindo no meu corpo já as dores, cansaço, aquilo virou uma chave dentro de mim. E eu já era reikiana. E daí eu dizia assim, Deus, ai, me deixa viva até o meu filho mais novo fazer 12 anos, depois eu tô pronta. E aquilo virou uma chave dentro de mim, assim, que eu disse assim, eu escolho olhar para a vida, né? Não vou morrer. E daí eu comecei, né? E naquele momento, chorando ali, desesperada, eu senti uma força. E essa força veio de dentro de mim. Tipo assim, eu consigo. E eu sei que era Deus dentro de mim, não era fora. Não foi uma voz lá de fora que falou comigo, sabe? Veio uma força de dentro, assim, que dizia assim, tu consegue, Leia, tu consegue. E de verdade, eu consegui. Eu me curei, tanto que eu fiz, depois de 67 dias, eu fiz exames, fui no médico, né? Eu fiz em 8 laboratórios diferentes, porque ele não acreditava que era possível. Então a minha fé me curou. E naquele momento eu senti que não existe separação mesmo, a força veio de dentro, não era fora. Entende? Então não tem como duvidar. Não tem. Que relato incrível, de verdade, É. porque a gente sabe, né, que existe essa separação da ciência com a espiritualidade, Aham. mas é tão bom ver médicos falando sobre isso. Poxa, se aqui não deu certo, cara, vamos pra espiritualidade, Sim. né, ou alguma outra forma de tentar melhorar. E o que tu fez necessariamente para que tivesse essa melhora no teu estado? Então, eu já era reikiana, né? Eu auto-aplicava o reiki, porque o que que o reiki faz, né? Você conhece os chakras, né? Os centros energéticos. Então, quando está desalinhado, a gente adoece. Primeiro adoece o espiritual, o mental e o físico. E toda doença é uma escolha, né? A gente escolhe isso. Então, na época, eu já entendia que o meu corpo estava gritando para mim olhar para ele. Porque se eu adoeci é porque algo precisava ser visto. Então eu, né, acolhi essa dor, né, vinha lá as lealdades, eu já entendi um pouco desse sistema, que é o meu tio morreu de leucemia, um primo meu morreu de leucemia, eu também vou morrer. Então, por amor e lealdade, eu vou morrer. Mas quando a gente assume e olha para aquilo, não, isso é escolha deles, eu faço diferente, eu vou me curar por eles, que não puderam. Então eu tinha essa consciência já de que eu podia fazer diferente. E olhando para os meus 3 filhos, a força vem daí também, né? Eu digo que foi por mim, mas foi muito mais por eles. E eu comecei a agradecer todos os dias, né? Eu ouvi os áudios não tinha internet naquela época, não tinha, era CDzinho, da Louise Hay, se você pode curar a sua vida. E eu comecei a fazer todos os dias, né, agradecendo, acordava e dizia, Deus, obrigado por mais esse dia, tô bem, tô saudável, e assim foi. E às vezes vinha a dúvida, né, mas tu não tá bem, tu tá aí cansadinha. Eu respirava e eu dizia, né, que eu sou feliz e grata porque eu tô curada, eu sou feliz e grata porque eu tô curada. E a gente tem um espaço que você vai conhecer lá no Recanto Feliz, né, no instituto, que é a natureza. E eu andava muito descalço, eu sempre andei descalço, eu não uso calçado. E eu jogava para a terra, eu dizia, terra, cura. Jogava para a terra, respirava, jogava para a terra e agradecia. Enfim, e eu fui me sentindo melhor, eu disse, uau, como pode melhorar, né? Tô me sentindo bem, tava me sentindo forte, assim, aquele cansaço, aquela
aquela ansiedade também não fazia parte mais da minha vida. E eu dizia que se eu me curasse, eu ia ajudar as outras pessoas a se curarem também. Esse seria o meu propósito de vida. E foi assim, foi com leveza e eu sempre fui uma pessoa muito calma, muito tranquila, sabe? Embora eu me desesperei naquele momento quando eu recebi o diagnóstico, mais pelos filhos do que por mim, né, com 3 crianças. Mas eu encarei assim com leveza, eu acho que isso contribuiu também para a cura, sabe? Na hora veio o desespero, mas depois eu tinha certeza. Quando eu senti aquela voz dentro de mim que eu era possível, eu só acreditei, eu não duvidei mais. Legal. E Aham, essa questão, né, de ser grato também, eu vejo isso muito, que é uma coisa muito importante, né? Eu já citei aqui no podcast várias vezes a questão aham. de ser grato. Ficou meio banalizado, né, essa questão de ser gratidão, já viu? Eu Sim, fico chateado também com essa questão de, poxa, que custa ser grato, né? Pelo que tu já sim. tem, não tem problema olhar para algo que aconteceu e falar, poxa, eu sou grato por algo Uhum. que aconteceu ruim, porque dali eu tive um aprendizado. E é muito Sim, importante isso. E abençoar também, né? Tu falou ali da questão abençoar. de abençoar o carro. Toda vez que passa um carro muito bonito na minha frente, ou eu vejo uma casa muito bonita, eu sempre falo, nossa, que bênção para essa pessoa, esse carro. Uhum, Porque eu fico feliz pelo outro. Eu fico uhum, muito, muito feliz. E eu acho muito legal. Eu acho muito legal. Quando eu vejo uma casa pintada muito bem, eu sempre elogio a casa. Quando a aham, minha esposa tá andando comigo, eu sempre olho para as casas e falo, nossa, que casa linda, que casa maravilhosa. A aham. pessoa deve viver muito bem ali. Porque não é só por causa de mim, é porque eu tô olhando para o outro e falando: "Poxa, esse ser, essa pessoa ou Uhum, esse dono dessa casa tem aquilo que eu também gostaria de ter lá na frente". Então não vou olhar com um olhar de inveja, não vou olhar com uhum. um olhar de tipo: "Poxa, ele tem, eu poderia ter também". O primeiro Sim. passo é entender que o outro tem, porque ele chegou naquele local onde que eu quero chegar. E eu iria adorar também outra pessoa olhar pra minha casa e falar: "Que casa Uhum, maravilhosa, que casa linda". uhum. Eu acho isso encantador. E nessa questão também tu falou ali, agora outro assunto, que é tu anda descalço ali no mato. Por que que existe essa ligação entre a natureza e a cura? Pelo que eu percebo, muitas pessoas falam: "Poxa, vai andar um pouco na natureza, vai olhar para ela". O que que acontece dentro da natureza que ali existe algo que pode mudar a sua vida? Ah, muda tudo, né. Você quer levar a vibração, passa no meio da mata umas 2 horas, embaixo de uma cachoeira, tudo muda. Eu, Leia, né, já tô descalça aqui. Hum, Eu não uso calçado nem inverno, nem verão. É descalço, porque eu troco a energia com a terra, sabe. Eu tô recebendo, porque a energia tem a terra tem uma frequência muito alta. Tem até um aparelhinho que é colocado para medir a frequência da terra quando você tá de calçado e descalço. Nossa, eu acho que é 0,5 quando você tá de calçado e quando você tira o calçado vai lá para 400. Então imagina a energia que você recebe da terra, porque a terra é a mãe, né? É que dá tudo, dá frutos, dá tudo. Então, se a gente está conectado, né, às nossas raízes, nossos pés com a terra, a gente sente firmeza e a gente é como tu se abastecesse daquela energia, sabe? Não tem como você estar numa frequência negativa se você está no meio da natureza. Se você está ouvindo o som dos pássaros, o barulho da cachoeira, se você está, né, a energia dos 4 elementos, né, do fogo, se você fica olhando para um fogo, você vai ver aí que fogo traz leveza, né, a gente fica hipnotizado com o fogo, porque o fogo, ele de verdade, assim, é o que limpa, transmuta. Então, os 4 elementos, se você estiver conectado à tua frequência, nunca vai baixar. o que que seria essa frequência? A energia, né, a vibração, tipo assim, Hum, você tá com, por exemplo, tá estressado, cansado, com sono e tá bagunçada a tua energia. Você vai para um espaço lá como o nosso. Você vai lá perto do rio, senta lá numa pedra, respira fundo, né? 5 minutos você já tá, energia boa, é, melhora bastante. Eu me lembro melhora. quando eu saí No assim mar pra também, né? o mar. O mar é um eu adoro ver o mar, eu adoro ver o mar, adoro ver somente quando tá muito aberto, assim, né, dá de ver dos outros Aham. lados, é muito bonito. E realmente te traz uma paz, né, é diferente o estado que tu fica lá. Sim. E infelizmente, também felizmente, né, a gente é trazido para o mundo
da selva de pedra, né? Que é a cidade. Isso deve dificultar bastante a nossa questão de vibração, assim, no dia a Sim. dia, né? Então é muito importante que a gente vá, assim, às vezes pro meio do mato, para que a gente consiga melhorar alguns aspectos da nossa vida e até mesmo talvez se curar em algumas questões. E tu falou ali de se curar, né? E aí eu marquei aqui, toda doença é uma escolha. O que tu quer dizer sobre isso? Por que eu escolho Porque adoecer? tudo é criação, tudo é criação. O que você passa hoje é a escolha do passado. Então não existe nada que não tenha um propósito. Se você adoeceu, você escolheu a doença. Escolheu de que forma? Consciente ou inconsciente, mas você escolheu. E a escolha de se curar também, como eu escolhi me curar, eu podia ter escolhido não. Então a gente cria tudo, né? A doença em si, eu tive uma infância desafiadora, né? Morei no interior, sofri vários abusos de criança e aquilo por muito tempo na minha vida foi um tormento, assim. Então, né, eu me escondia, eu tinha vergonha, né? Eu fui ameaçada, então eu tinha dificuldade de me expressar. Então tudo isso estava no meu universo e eu sei que eu criei aquilo porque foi uma escolha. Quando a gente vem aqui, a gente já escolhe tudo que a gente vai passar. Entendeu? Quando a gente vem para esse universo, teu filho, ele escolheu você e a sua esposa. E ele sabe tudo que vai passar, mas porém tem o véu da ilusão, do esquecimento. Porque se a gente soubesse tudo que a gente ia passar, né, a gente já não quero ir, né? Se eu lembrar de tudo que eu vou ter que passar lá, eu não quero ir para lá, né? Então a gente vem e a gente escolhe tudo que a gente vai passar para a gente se curar. Né? Então, no meu universo tinha que passar por tudo isso. Daí tá, é uma criança que sofreu abuso, né? É uma criança, mas é um ser infinito. Ela sofreu isso por quê? Porque tinha um propósito. E percebe que quando a gente não se cura, os nossos filhos, por amor, eles repetem, eles tomam as dores, como meus filhos também foram abusados. Entendeu? Por isso que é importante a gente ter consciência e se curar para que os nossos filhos não carreguem essas dores. Porque isso é inconsciente. Eles tomam as dores do pai por amor cego. Então, né? E essa questão de ser uma escolha, tudo é sobre ter escolhas. Eu sempre digo que errar faz parte, né? Mas se reencontrar é uma escolha. Então, a gente se olhar para isso e dizer, não, eu escolhi isso e agora eu vou curar, sabe? Perfeito. E quando a gente vem de outro universo, o que é isso? Porque eu já ouvi falar sobre essa questão de que às vezes não, né? Então, não sei como é que eu posso pronunciar isso. Tá. Mas que às vezes a gente vem de outro universo pra cá. O que seria isso? Porque tu fala que a gente é infinito. Sim. Mas o que é essa questão da gente vir de algum lugar? Da onde que a gente tá vindo? Por que a gente veio? Por que tem esse véu do Do esquecimento? esquecimento. Então, aí tem muitas, né, pontos de vista sobre, né, sobre tudo isso, né? Então, no meu interessante ponto de vista, a gente escolhe vir aqui para cumprir uma missão, né? E da onde a gente vem? A gente vem de algo maior, né? A vida vem de algo maior, né? Enfim, de algo muito grandioso. Da onde a gente vem, talvez a gente nunca tenha vindo, né, nunca viveu nessa terra ainda, né? Talvez a gente venha de outro planeta até, sabe? Então, mas quando a gente vem nessa terra, vive aqui, a gente roda e vai repetindo as mesmas coisas, o universo vai trazendo pessoas, circunstâncias, situações para você mudar, né? E você não muda, não escolhe, quer ficar ali adormecido, você volta para onde? Porque a gente é energia, só fica o corpo, mas a gente continua na mesma frequência, né? Energética, porque tipo assim, é o corpo, que é uma energia condensada, fica. Mas a gente é energia, a gente tá onde? A gente tá nesse universo, entende? E tudo é a lei hermética, tudo que tá dentro tá fora, né? Então, tipo assim, não existe separação em nada. A gente tá onde? Tá aí. Tá nesse universo. Sim. E
O Henrique já tocou nesse assunto de seres, né? Que a Tá. gente às vezes pode ter contato com esses seres. Alguns que são até Jesus, Buda. Sim. Também tem algumas questões de extraterrestre, que aí quando o pessoal fala extraterrestre, normalmente sempre vão ligar a aliens, né? Mas às vezes a Tá. gente tem que separar algumas coisinhas, né? Aham. Separar que existem alguns seres que não necessariamente são aliens. Sim. O que seriam esses seres e por que eles estão aqui para nos ajudar ou às vezes alguns talvez para nos atrapalhar, não sei. São todos com energia boa? O que acontece? Então, né, os que eu tenho contato, assim, são todos com energia boa, né? É. Como é que eu posso falar para você de experiências, assim, Legal. né? Eles estão numa dimensão, são várias dimensões aqui, enfim, infinitas dimensões. A gente está na 3D, tá indo para a quarta, já a gente está numa energia de uma nova era. E da quinta dimensão, daí tem esses seres já mais evoluídos, sexta, Jesus, mestres ascensionados, e tem, né, essa, vamos dizer, essa legião desses seres intergalácticos, que são, né, os extraterrestres. E eu já vi a olho nu a nave lá no nosso espaço, a olho nu mesmo, assim, eu olhei assim, tava fechando o portão, eu olhei, tinha uma nave lá. E eu, uau! Só que daí eu fui pegar o celular para bater a foto. Daí me perdi. Mas já entrei em naves, inclusive em experiências com ayahuasca, já entrei nas naves, já tive conexão com esses seres. E é energia de amor, sabe? É uma vibração elevada que o nosso corpo aqui, a gente não consegue suportar a energia deles. Quando eles se conectam com a nossa frequência. Nosso corpo treme, nosso corpo vibra, porque é uma energia de alta vibração. Então, existe dessas dimensões, que são da quinta para cima, né? Que são energias de amor. Sim. E eles estão para ajudar o planeta. E como é que, se tu puder contar, eu sei que existe muito estigma, assim, muito, às vezes, preconceito, ou tipo, aquela pessoa não tá falando a verdade, mas eu adoraria entender como é que foi o teu processo de entrar numa nave através da Sim, ayahuasca, né? sim. Tu poderia contar pra gente? Sim, na verdade, né, eu não tenho nenhum ponto de vista sobre isso que os outros vão julgar, Que bom. porque é tipo assim, não sou melhor que ninguém, né? E a gente tá todos estamos aqui para evoluir, senão a gente não estaria aqui, já estaria em outro universo, lá em outra dimensão. Mas foi numa vivência com ayahuasca e eu tava em estado, né, tipo assim, quando a gente toma ayahuasca, que a gente se entrega para a medicina da ayahuasca, a gente abandona esse corpo. A gente não é esse corpo, né? A gente está nesse corpo, né? Então, né, a minha essência, a minha energia entrou em contato com esses seres, onde eu entrei nessa nave. Era tudo muito tecnológico, muito com energia, as cores assim muito coloridas, muito coloridas. E é tipo, como é que eu vou falar? As falas são umas falas que a gente não entende, né? É uma frequência, sabe? Uns unidos. É assim, uma frequência bem estridente, assim, que isso me chamou bastante atenção, né? E eles falaram que sim, que eles estão aqui para ajudar o nosso planeta para essa mudança para a nova era. E, enfim, foi um acesso real, assim. Porque, né, o professor Silvio fala muito nisso, assim. Não tem como você criar algo que a tua mente não conhece, que não exista. Então foi muito real para mim essa informação que veio, essa mensagem. E quando eu voltei para o meu corpo, nossa, a sensação, assim, o meu corpo vibrava demais, assim, porque é uma frequência muito elevada. E eu tava junto comigo minha irmã e minha amiga Gilda também, que elas sabiam que eu tava indo pra nave, né? Elas ficaram ali comigo, do meu lado. Mas a experiência foi maravilhosa. Elas sabiam que tu tava indo também? Sim, eu falei. Ah, tá, tu falou Falei pra elas. E por que esses seres querem nos ajudar? Eles são pura luz, puro amor, Sim, mas... pura luz, puro amor, para mudar o planeta, porque, ó, né, aqui o planeta Terra é um planeta de provas e expiações.
Tá. Tem muita coisa ruim no nosso planeta, brigas, vícios, drogas, e eles veem que eles querem ajudar para que a gente evolua, para que a gente não fique preso nisso, né? Para que a gente consiga liberar, né? Se libertar de tudo isso que a gente está vivendo, né? Que a gente está cada vez mais dentro da Matrix e cada vez mais engolindo a gente, né? Então, eles querem o quê? Que a gente expanda, que a gente se conecte, que a gente acredite e faça movimentos para melhoria, sabe? Levar a voz do bem, como você faz, porque isso é o que vai mudar o mundo. Não tem outra frequência, e a frequência que vai mudar o mundo é o amor. É o amor. É o amor, não tem como. É. Assim, eu queria tocar no assunto, eu e o Henrique, né? Eu tô falando do Henrique porque a Leia é a mãe do Henrique. E Sim. foi o participante de número 17 aqui do episódio. Se tu quiser conhecer, tá aqui na descrição do vídeo o link do vídeo, né, no caso. Ou também tá no canal, se eu esquecer de pôr. Mas ele tocou muito no assunto da parte da ayahuasca. Sim. E eu acho que ele já falou pra ti, eu ainda não consagrei, mas eu tô louco pra consagrar, eu quero experienciar isso. Ah, sim. Mas eu tô com várias desculpas na cabeça que eu identifiquei que é desculpa assim. Desculpa. E medos também, talvez. Uhum. Mas pra ti, as experiências da ayahuasca, o que mudaram na tua percepção de vida? Então, eu sempre tive curiosidade, como você, eu tinha muito medo. E de onde consagrar essa medicina, né? Também. Eu pesquisava, eu já era uma buscadora, assim, e eu tinha um desejo ardente, assim, de me conectar. Porque eu sabia que a minha alma já sabia da ayahuasca, sabe? Era um chamado, de verdade. E daí eu fiquei sabendo, através de um amigo nosso, que ia ter lá em Garopaba, com os índios. E daí, o meu marido, na verdade, que ele disse, Leia, tem ayahuasca lá, eu acho que é seguro, porque é direto da fonte e tal. E eu disse, eu vou. Foi eu, minha irmã e a minha enteada. E o lugar não era um lugar assim, era dentro de uma casa, né? E os índios é totalmente diferente, né? A Leia é uma mãe, assim, amorosa para servir ayahuasca. Lá eles não falaram nada que podia acontecer, sabe? Simplesmente chamaram-os de primeira vez, fizeram um rezo, e a gente tomou aquela medicina. Eu tinha lido alguma coisa, mas não li muito, porque eu disse, não quero ficar com ponto de vista sobre nada. E eu tomei aquela medicina, e daí a força bateu. Eu digo, meu Deus. E eu já me conectei, saí dentro da casa, eu disse, não consigo ficar aqui. E fui pra rua, sentei num lugar onde tinha várias ervas, assim, bem pertinho do mato, fiquei ali, eu digo, vou morrer. Vou morrer. Daí veio um abençoado, daí ele disse, tudo bem? Eu disse, não, tá muito desconfortável, vou morrer. Ele disse, não morre, mas o que dentro de ti precisa morrer? Daí veio as cenas de abuso, veio coisas da minha vida que eu não imaginava que tinha passado, situações, foi vindo tudo à tona e eu fui vomitando aquilo, vomitando. E passou aquilo, quando passou, eu já senti a presença na primeira vez desses seres. E nisso, esses seres, quando eu voltei, esses seres estavam ali me ancorando. Eles disseram, eu sabia que você vinha. Entendeu? E pra mim foi libertador. E eu saí de lá, vim pro sítio, cheguei em casa e disse, Milton, é maravilhoso. E depois de 3 meses, esse mesmo índio foi servir lá no sítio, no nosso sítio. E ele serviu lá, foi a melhor experiência da minha vida até hoje. Com certeza, foi divino que eu vivi lá. E quando ele foi embora, ele disse, Leia, eu vou te deixar uma garrafa da medicina para te estudar. Eu disse assim, índio, tá louco, né? Conheci a medicina faz 2 meses e já vai deixar uma garrafa de medicina para mim estudar, porque tu vai servir ayahuasca. E eu fiquei com aquela medicina e eu fiz muitos estudos com a medicina daí, muitos estudos. Tomei medicina forte, assim, para saber o que podia acontecer, né? Eu nunca tive medo, porque eu confio demais na ayahuasca. E foi muitas e muitas curas. E daí eu escolhi servir a medicina e hoje eu já sirvo a medicina há um bom tempo. Que legal. Tá, tu disse então que tomou uma medicina muito mais forte, né, do que Sim. o comum.
que aconteceu nessa experiência? Porque normalmente o pessoal sempre coloca um pouquinho para quem é iniciante, Aham. depois aí coloca uma dose um pouco a mais, né, para quem já tá Sim. acostumado. Essa dose a mais que tu tomou, que- Não foi uma dose a mais, foi uma medicina muito forte. e Que qual os foi a tua índios, experiência? o índio, tipo, ele deseja uma boa morte mesmo, né? É uma experiência de quase morte com os índios, porque tu morre mesmo, mas morre o quê? Morre o ego, morre o orgulho, morre os julgamentos que você tem, morre aquelas partes de ti não curadas, sombras, aquelas coisas que você não colheu na sua vida. Então, tudo isso morre. E daí a gente renasce. Para mim foi um renascimento. Eu posso dizer que a ayahuasca para mim foi renascer. Imagino. E naquela experiência ali, onde que o índio foi contigo ali No sítio. no teu sítio, que experiência foi essa para ela ser tão transformadora? Então, quando eu tomei a medicina ali, eu estava em casa daí, né, no meu Uhum. espaço, daí eu me entreguei de verdade. E eu senti assim que eu estava aí, mas não estava aí, eu estava na aldeia, eu via índios, né, curando ao redor do meu corpo e eu sentia a natureza, eu era a natureza. Eu era tudo e eu era nada ao mesmo tempo, sabe? A gente é tudo, a gente é nada. Então, tu é uma onça, daqui a pouco tu é terra, tu é uma formiga. A medicina mostrando, sabe, que tudo faz parte, tudo é divino, sabe? Entende? E eu me reconheci naquele dia, na verdade, que, bah, o quanto que a gente é especial, como a gente é divino, nós seres aqui, entendeu? E eu senti de verdade a força da floresta em mim, porque lá tem a energia, né, da dos elementais, dos índios, dos guardiões, já viveram índios lá também. Então imagina a força. O que que são esses elementais? Então a gente ouve muito falar, né, nos desenhos animados de fada, de elfos, Uhum. de os encantados da floresta. E isso a gente acha que é só nos desenhos, mas é real, existem. É. Existem. E o que seriam eles? São, energeticamente falando, são seres que estão aí também para ajudar o planeta a evoluir. Então, então sempre vai ter alguns seres para tentar fazer com que nós humanos evolua, mas e a parte dos seres ruins? Eles também estão aqui, então? Sim, Ou, sem a dualidade, né? mas por que que eles não aparecem tanto quanto esses seres? O que que Não acontece? aparece pra gente que tá numa frequência mais elevada, né? Sim. Quem tá numa frequência mais baixa, às vezes acessa muito mais a escuridão do que a luz. Tá, então é possível então acessar esses seres também. Sim, com certeza. Mas é possível acessar através da ayahuasca ou a Não, ayahuasca ela não, sempre vai... energeticamente, às vezes eu faço muita limpeza energética, Uhum. né? Então, muitas vezes eu olho pro campo da pessoa, tá aí, tá carregado de seres, né? De obsessores, enfim, né? Por exemplo, a gente atende muitos meninos que estão saindo dos vícios, das drogas, cocaína, enfim. E quando eles chegam ali meio carregadinho, né? Eu tenho um relato sobre isso, mas continua. O que que eles carregam ali, no caso? Energia, por exemplo, os próprios ancestralidade, tipo, que são viciados, ou espíritos que, né, desencarnaram e ficaram presos à matéria por vícios, por pornografia. E quando a gente baixa a nossa vibração, que a gente vai usar cocaína ou bebida, o que acontece? Aquilo acopla no nosso corpo energético. E daí às vezes a gente funciona, às vezes não, 90% funciona a partir daquelas energias, você não tem controle. Por que que eles dizem assim, ah, Leia, eu não quero, mas quando eu vejo, eu tô lá. Tá sendo influenciado por essas energias. Entendi. E o que que essa pessoa que é viciada, por exemplo, em cocaína, ela vê? Ela, ela consegue visualizar esses espíritos? Ela Sim. sonha com eles? Como é que funciona? Claro, né, dentro ali quando tá usando aí, né, tu cria, na verdade, tu acessa, porque é uma forma de expandir a consciência Uhum. também, a Também, cocaína, né? sim. Então eles visualizam como real, assim, eles querem me pegar, eles estão ali, querem me pegar, e, né, tem aquela, olha pro teto, ó, estão tudo aqui querendo me pegar, então eles têm essa sensibilidade muito alta, inclusive, Uma sensibilidade alta para ver essas... para acessar isso. Então, o relato que eu tenho é de um conhecido meu que ele,
ele começou a ter sonhos, começou a ver Ah, algumas entidades no quarto dele, acordado, tá. né? Tem toda a questão também de uma possível esquizofrenia, né? Mas não que ele tenha, Uhum, mas é que também a cocaína ela acaba destrancando essa esquizofrenia se ele tiver isso na família dele ou ali no uhum, corpo dele para desencadear. Então, o que tu me diz é que esses seres, eles grudam nessa questão de vícios, seja ele da cocaína, da pornografia, uhum. da bebida, e eles ficam dentro da tua casa, no Sim, local onde que dentro tu do teu vive. campo energético, onde você está, independente de onde você esteja, vai estar contigo. Uhum. E como é que eu retiro eles da minha vida? Então, geralmente quando tu tá nesse universo aí de vícios, de droga e nessa frequência, é desafiador você sair disso, né? Então, tu tens que ter consciência que tu tá funcionando a partir daquelas energias. No nosso dia a dia, dentro do Axis, tem uma ferramenta maravilhosa que é a quem pertence isso. Quando você sente assim que está sendo sugado por essas energias, né? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Quando você sente que a energia está pesada, devolva ao remetente com consciência anexada. Você devolve ao remetente. Isso é uma das ferramentas dentro de Axis. O que você pode fazer? Você pode procurar ajuda, né? Por exemplo, você está ali ruim, você vai dentro de uma religião, dentro de uma igreja, enfim, você vai se sentir melhor, porque ali a energia, a vibração é mais elevada também, né? Você pode fazer, né, que eu faço a limpeza energética, que também eu acesso e faço a limpeza do campo também. Você pode fazer defumação, pode fazer oração. Como é que Ah, funciona essa limpeza e essa defumação? então, quando eu entro no campo da pessoa, eu sinto. Então, eu sinto e eu peço se eu posso ser contribuição e ajuda para esses seres. E se eles escolherem ser ajudados, eu consigo enviar para a luz, sabe? Às vezes passa por mim, daí vem bocejo, às vezes, né, vem limpeza de campo, às vezes vem vômito. Mas tudo isso não é eu que estou passando mal, é o mal que está passando. Então, tá tudo bem. Passou, tô ótima. Tu Então, sendo terapeuta da pessoa, é tu que sim, vomita e tu terapeuta. que boceja. Isso. Nossa, então passa isso tudo pra ti? Sim, mas a escolha é minha. Aham, pra ajudar a outra Para pessoa, ajudar, claro. mas a escolha é minha. Se eu escolher Sim. não quero passar por isso, eu não vou passar. Também não vou. Qualquer um que entrar ali, senão eu saio Uhum. vomitando na rua e Uhum. hoje eu vou parar onde? Sim. Poxa, É. que legal, né? Essa parte de tu querer tanto ajudar uma pessoa que tu é capaz de, poxa, passa por mim pra que liberte Uhum. ele. É bem legal. Sim, Isso é bem é por bonito. amor, né? Eu É. recebi uma menina, acho que faz 5, 6 meses, e uma bebezinha que chorava muito, muito, muito. E a Uhum. mãe, ela ajuda, eu disse, bah, não tem horário. Eu disse, eu tenho um intervalinho, vem entre um cliente e outro. Daí ela trouxe a menina, quando ela trouxe a menina, eu só peguei ela no colo, na porta. Só peguei ela e vomitei ali mesmo. Uhum. Ela, ai, Leinha, tá passando mal. Eu disse, não, o mal já passou, pode levar ela embora. Porque assim, eu escolhi, na verdade, né, Uhum. ajudar a menina. Chegou em casa, dormiu a noite inteira, de boas. Nossa, então tu quer dizer que tu é muito mais receptiva a essas questões espirituais? Como é que tu elevou essa questão na tua vida? A ayahuasca me ajudou muito, mas assim, ó, todos nós somos, tá? Todos Todos nós. nós, não existe ninguém que não é sensível, médium, Uhum. isso aí é a mente que cria que você não é. Mas com a ayahuasca eu comecei a perceber, assim, sempre que eu entrava na força da ayahuasca, que daí tu fica mais sensível ao campo, eu via, né, eu ajudando essas pessoas, enfim, almas, energia, assim, eu ajudando muito, 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 e liberando, limpando o campo. E daí, quando você ajuda na força da ayahuasca, acaba ajudando sem estar na força, Uhum. porque, né, a força é só um estágio. Então, para mim, é leve ajudar dessa maneira, mas nem sempre eu escolho fazer esses processos também. Porque é muito complicado, né, pra ti, né, ficar Não, não é passando por isso. complicado, para mim é bem tranquilo, assim. Tanto que Uhum. as pessoas dizem, ela é que passou, tô na paz de Uhum. Deus, assim. Não fico com nada que é do outro, sabe? Sim. E depois desse processo, tu também tem que fazer, acredito, uma limpeza pra ti, Não. não? Passou, passou. Ah, que legal. Não tem nada que tomar banho com ervas, com isso. Não, Uhum. passou, passou. Tô bem. Então, praticamente a ayahuasca ela foi uma intermediadora para que tu acessasse mais essa tua questão
de espiritualidade, de ajudar as pessoas, é isso? Sim, com certeza, com certeza. Então, vamos supor, se qualquer outra pessoa puder tomar a ayahuasca, ela pode encontrar o seu propósito, seria isso? Com certeza, com Mas, certeza, porque eu sou terapeuta já, como eu falei, há muitos anos, e eu dou alta nas terapias com ayahuasca. Porque a ayahuasca equivale a 10 anos de terapia numa tarde, se você se permitir. Olha que interessante, eu fui servir a ayahuasca esse final de semana lá na divisa com a Argentina, e eu viajei 10 horas para servir a medicina, porque eles queriam Bastante. muito. Daí quando eu servi a ayahuasca, o que aconteceu com eles? Eles estavam querendo muito. Eu viajei 10 horas. Eles não vão ter uma segunda opção logo de tomar, ou uma segunda chance de tomar a ayahuasca. Eles se entregaram. A cura, se você pegar meu celular e ver, ela disse, nossa, Lé, quanta corrente eu carregava. E ela já tinha feito várias terapias, ele tinha feito várias terapias e nunca tinha acessado o que acessou nessa vivência. Entendeu? Então, as pessoas elas podem se curar de vários traumas, doenças, vícios com a ayahuasca logo na primeira? Logo na primeira, se a pessoa escolhesse. Escolher. Uhum. Então, A gente tem muitos relatos lá de viciados em drogas que tomaram uma vez a ayahuasca nunca mais. nunca mais voltaram. Fumar, ansiedade, remédios. Que legal isso. Mas ela não pode tomar ayahuasca assim só por tomar. Ela precisa estar num local correto para fazer isso. Ah, com certeza. Tanto que se você for pego com ayahuasca, você é preso, né? Tem. A gente tem um instituto, né? Tudo legalizado, tudo certinho. E é permitido dentro de uma vivência, né? Então é dentro ali do nosso espaço que é possível. Entendi. E o que acontece no momento em que a pessoa está consagrando a ayahuasca? Ela vai ali, toma, e o que ela tem que fazer no meio do ritual ali que ela está passando? Ela tem que ficar pensando nas coisas que ela tem que resolver? Ela só se entrega? E, principalmente, o que ela faz depois? Então, durante o processo é se entregar e confiar na medicina, confiar em quem serviu a medicina, né? Confiar nela, né? Em Deus, no que ela acredita, se entregar. Porque tudo que tu quer controlar, te controla. Então, às vezes as pessoas dizem assim, eu vou na ayahuasca, a primeira vez eu passei mal. Não é que você passou mal. O mal queria passar e você não deixou. Que você não quis olhar para aquelas dores, sabe? Então, é se entregar, confiar, aceitar o que vir. E depois que tudo passar, o que você vai fazer depois, né? Porque nada adianta, né? Tomar a ayahuasca e não resolver isso, né? Sim. Mas pelo menos vai ficar ali na cabeça dela até que ela consiga resolver. Ah, com certeza. Porque assim, a ayahuasca, né? Eu, Leia, tomo pouquíssima ayahuasca hoje. Já tomei há 6, 5, 4 anos atrás eu tomei ayahuasca. Mas hoje eu não sinto necessidade de tomar ayahuasca, sabe? Entendi, porque tu já deve ter passado por todas... Passei por muitas, né? Eu olhei, Leia, mas então tu é um ser iluminado e não tem sombras. Não, não é isso. Mas aquela parte de mim que me deixava, né, dentro do limbo aí, limpou. Então agora eu sei que a escolha é minha. Hoje estou em estado de observação. Eu sou uma observadora da Leia. Então, se tem alguma coisa aqui dentro desse universo que não está fazendo bem, eu escolho fazer diferente, porque hoje eu tenho a percepção. Então, não precisa dar ayahuasca para limpar, porque hoje eu estou consciente. Legal isso. Legal dessa questão do observador, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente tá vivendo como se a gente fosse o observador da vida, mas na verdade é algo um pouquinho mais atrás da gente que é o verdadeiro observador, né? Sim. A gente só tá olhando com os nossos olhos, né? O que vai para trás já é outra questão. Mas tu fala muito bem sobre essa questão de ajudar as outras pessoas, e aqui no meu podcast eu tenho essa questão de também ajudar as outras pessoas em várias questões da vida delas. E eu faço uma pergunta para todo mundo que vem aqui, que seria assim: o que você poderia falar para essas pessoas para de alguma forma ajudar, melhorar a vida delas? Tu tivesse um megafone para falar para o mundo inteiro, o que tu falaria para essas pessoas? Eu falaria uma frase que eu já falei agora, né? Que errar faz parte, mas se reencontrar é uma escolha, né? Dizer sim para a vida, dizer sim para você, dizer sim para as coisas que você precisa curar, sabe? Olhar para as suas dores e, não fugir delas, porque, né, a gente tem muita informação hoje, né? Internet, vícios, tudo para fugir da gente.
né? Mas lá no final é a gente com a gente. Então, eu diria para olhar para si, sim, para se curar de verdade, que é possível. Sim, com certeza. Com É. certeza. E também, se as pessoas quiserem te encontrar, onde que elas podem acessar o teu conteúdo na internet? Então, a gente tem o Instagram, Leia Favre Stanger, não, Leia Favre Terapeuta. E também tem do Instituto Coração de Cristal, onde a gente coloca lá as vivências que a gente tem. E lá tem onde eu vou facilitar cursos, enfim, imersões. Tudo a gente coloca lá no Instagram também, do Coração de Cristal e Leia Favre Terapeuta. Sim, quando é que vai acontecer aquele teu curso de barra de Access? É dia 3 de maio, sábado que vem. Sábado que vem? Isso. Então, se tu quiser falar pro pessoal, porque aí esse vídeo vai sair na quarta-feira, então se o pessoal quiser conhecer... Então, se você, né, quiser ir escolher uma ferramenta que vai transformar a sua vida em apenas um dia, barra de Axis, é a possibilidade aí que você pode acessar e a escolha que vai mudar a sua vida com certeza. Cara, legal. Todo o link que a Leia comentou aqui no vídeo, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo para que vocês possam acessar, tanto o Instagram dela, tanto do Instituto, e também o link de alguma página do teu curso, ou é através do teu Instagram que eles têm acesso? Tem no link da bio do Instagram também. Tá, então eu vou deixar lá pro pessoal. Gratidão. Leia, muito obrigado pelos ensinamentos, de verdade, eu gostei muito. Eu achei que foi bem tranquilo, bem gostoso de ouvir tu falando de várias questões de prosperidade, da vibração, dessa questão principalmente da ayahuasca, que eu tô louco pra conhecer, de verdade. Tô louco pra conhecer, eu só vou quebrar essas desculpas e esses medos que eu tenho pra que eu consiga ir de fato. Isso, vai ser bem-vindo lá no Instituto e a gente vai te tratar com muito amor e carinho, com certeza. Tenho Você vai certeza se que sentir sim. em casa. Tenho certeza. Muito obrigado, Leia, de Eu que verdade, de agradeço. coração, pelo episódio, tá? Eu que agradeço aqui a todos vocês por receber da energia de vocês também. Que bom. Gratidão. Gratidão. Pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado, de verdade. Se você gostou do vídeo, deixa um gostei, se inscreve aqui no canal. E também se você tem alguma dificuldade, alguma coisa que esteja te incomodando, seja ele no campo espiritual ou mental, comenta aqui nos comentários que no próximo episódio talvez eu consiga encontrar algum profissional da área para que eu consiga resolver o seu problema. E aí eu coloco o teu comentário aqui no vídeo, vai ficar bem bonitinho para que eu possa te ajudar de fato. Se inscreve aqui no canal, o link do corte do meu podcast também tá aqui na descrição do vídeo. As redes sociais da Leia também vai estar aqui na descrição. E também o meu Instagram, caso você queira me conhecer melhor. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora e tchau, tchau.